Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, né? Mais um vídeo aí para vocês, bacana. E o que eu vou trazer hoje para vocês? Hoje eu vou trazer um pouco do Azure Active Directory, né? Muita gente tem muita dúvida do que é o Azure Active Directory, o que é o Azure Active Directory Domain Services, se um é igual ao outro. Ah, Osana, por que eu vou usar o Azure Active Directory se eu já tenho um AD local na minha máquina, né? Um servidor local de AD? Ou então, para que serve essa coisa? Para que serve esse troço, né? O pessoal costuma perguntar muito. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença do Azure Active Directory, muito importante na sua estrutura do Azure, né, de cloud, da Azure, e a diferença para o Azure Active Directory Domain Services, tá? Tem bem diferença um de outro aí. E uma estrutura de domínio, tá? Local. E também vou mostrar para vocês o para que serve, como utilizá-lo, tá? Então nesse primeiro vídeo eu vou explicar e mostrar para vocês aí um pouco do conceito dele e mostrando na plataforma aonde você acessa ele, o que você pode acessar lá, tá bom? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade, eu vou mostrar para vocês um exemplo de utilização do Azure Active Directory para fazer uma estrutura de comunicação com outra cloud, tá? Para você fazer login numa outra cloud. E a gente vai dar segmento em mais um ou dois vídeos aí também do Azure Active Directory, beleza? Então, vamos seguir para a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem, manda feedback, tá? E a gente se vê nessa próxima aula. Valeu, pessoal. Abração. Então, o que eu trouxe para vocês? A gente está aqui no nosso ambiente do Azure. Então, nós temos um serviço chamado Azure Active Directory, tá? Então, todo tenant, todo ambiente, né, todo ambiente do seu Azure tem um Azure Active Directory. Do mesmo modo, né, eu tenho também um serviço aqui, que o pessoal às vezes confunde muito, né? Que é o Active Directory Domain Services, tá? Então deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui. Vamos abrir aqui este serviço aqui, ó. Então o que acontece? Qual que é a diferença do Azure Active Directory, o Active Directory Domain Services? O Active Directory Domain Services é aquele serviço que vocês conhecem, que é o AD, né, do seu Windows Server, tá? É onde tem os seus usuários, toda a estrutura ali voltada a ter um domínio, uma árvore de domínios, tá? Esse é o Azure AD Domain Services, tá? Esse é o serviço do Azure de Domain Services, tá? De domínio. Isso é diferente do Azure Active Directory. O Azure Active Directory, ele é o ambiente onde você vai ter a possibilidade de ter seus usuários sincronizados do seu domínio, tá? Os seus usuários criados, grupos também que você pode criar para controle de segurança, tá? Também criar aplicativos, tá? Os App Registrations e os Enterprise Applications, vou explicar a diferença de um para outro. A parte do Azure AD Connect, ou seja, aquele serviço que você instala no servidor que ele vai fazer a sincronia dos objetos do Active Directory com o Azure AD para você ter eles sincronizados, esses usuários sincronizados para você utilizar nos serviços da Azure, tá? E por aí vai outras possibilidades com a parte de mobility, né? A gente tem aqui application proxies, a parte de licenciamento e por aí vai. Então essa é a diferença. E hoje a gente vai falar aqui do Azure Active Directory, a parte dessa estrutura dele, tá? O que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes o pessoal me pergunta, Zanan, como é que eu faço para integrar alguma aplicação minha que precisa consumir algum recurso da Azure, ou até mesmo precisa ter acesso a usuários, somente a leitura desses usuários para ele fazer algum tipo de autenticação, o nosso chamado single sign-on, né, a integração com um recurso onde ele vai autenticar com o usuário do próprio AD, o usuário que esteja sincronizado no nosso Azure Active Directory. Então por aqui a gente faz isso. Então eu tenho dois recursos aqui hoje que eu consigo fazer isso. O primeiro deles é o nosso Enterprise Application e App Registrations, tá? Qual que é a diferença de um para outro?
Quando eu falo de App Registration, eu falo de aplicações, por exemplo, uma aplicação pessoal minha, né? Um aplicativo, um serviço da minha empresa que eu estou criando agora e eu preciso dessa integração para ele consumir algum recurso na Azure, né? Via API, por exemplo, ele fazer alguma autenticação usando esses usuários. Então eu utilizo o App Registration. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho alguns aqui. Então, por exemplo, eu quero autenticação com Terraform. Então, eu crio esse App Registration, ele vai me dar um Client ID, um Tenant ID, o objeto, e eu posso criar uma certificado, uma secret, né, adicionar para fazer a autenticação. E aqui dentro eu consigo expor uma API, então, ou seja, fazer exposição dos scopes, se é leitura, se é alguma escrita, permissionamento de APIs, também eu faço por aqui, ó, vocês podem ver que ele já vem como padrão leitura do usuário, ou seja, essa API do Terraform que ele consegue fazer leitura. E esse cara aqui, essa App Registration, depois que eu criei ela, eu vou na minha subscription, tá? Ou seja, em uma das minhas contas da Azure e dou a permissão específica, né, que esse cara precisa. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu buscar o Terraform, aqui o Terraform está como contributo, né, porque ele tem algumas permissões que eu preciso, ou seja, criação de máquinas, né, de recursos, então por aí vai. Então eu deixei ele com essa permissão, poderia reduzir mais essa permissão, seria até melhor. Aqui para o ambiente de teste eu não fiz isso. Então, no caso do App Registration seria para isso. Já no caso do Enterprise Applications, ele tem a mesma funcionalidade do App Registrations, mas com um diferencial. Eu consigo buscar aplicações que já tenham a possibilidade de integrar diretamente com a Azure, já tem algum tipo de parceria. Então, por exemplo, eu quero fazer single sign-on com a AWS, com Google Platform, com Oracle, com SAP, serviços da Adobe, Atlassian, né, e por aí vai, vários aqui, né, Palo Alto, Office 365, consigo fazer integração com o Tenant. Então já tem uma estrutura pronta de um App Registration que eu só venho aqui, clico, já tenho todas as informações que eu preciso, faço a configuração no outro lado, na outra ponta do provider aqui, né? E a partir daí eu tenho essa integração, esse single sign-on, tá? Então, essa é a diferença. Então, para exemplificar melhor para vocês, né, como utilizar, o que utilizar, eu vou mostrar dois pontos para vocês. Vou mostrar o App Registrations aqui rapidinho, tá? No caso aqui, por exemplo, se eu quisesse utilizar o Terraform, eu preciso para a utilização do meu Terraform para provisionar recursos no ambiente, eu preciso criar um App Registration na Azure para me utilizar esses dados, tá? Então aqui eu criei essa App Registration, essas informações aqui que são repassadas no Terraform, eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo nosso vai ser sobre Terraform, na Azure eu vou mostrar, tá? Aqui a autenticação, ele está autenticando somente nesse tenant, poderia ter vários tenants, então o mesmo App Registration para vários tenants, né? Essa comunicação do Terraform. Crio uma chave, que eu vou passar também para o Terraform, né? E aqui as configurações normais, eu poderia expor regras, tá? Configurações de token, então se eu tivesse alguma parte de claim, tá? Para quem não sabe o que é claim, as reivindicações, né? Eu estou mandando uma informação para autenticar, minha aplicação precisa de quais respostas de dados de retorno, então eu teria isso aqui também, então tem toda essa estrutura, bem simples. Para ficar mais didático e já para mostrar para vocês, eu tenho a possibilidade de fazer o single sign-on do nosso AWS. Então, o que seria interessante nisso? Eu tenho o meu Azure, já trabalho com o Azure há mais tempo, só que eu quero usar a minha estrutura do meu AD, né, do meu Office 365, minhas contas ali que eu já tenho do domínio, para autenticar na AWS, tá? Então, eu tenho essa possibilidade de fazer o single sign-on da AWS com a minha estrutura do Azure Active Directory, para não ficar criando usuários dentro da AWS e eu ter um controle maior por aqui, né, diretamente com o meu domínio. Então aqui a minha estrutura hoje eu só tenho o Azure Active Directory, poderia ter o meu AD, tá? Meu Active Directory Domain Services com os meus usuários e grupos,
eles sincronizados e autenticando junto com o Azure Active Directory, e a partir dali ele autenticando lá na minha Amazon. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Primeiramente, tem um desenho aqui que eu tirei da própria documentação da Microsoft. Depois eu vou disponibilizar o link debaixo do vídeo lá para vocês. Ele mostra que eu tenho a possibilidade de fazer isso com múltiplas contas usando o Azure AD, tá? Então, como é que ele faz isso? Eu crio um app 1, que vai ter single sign-on com a conta 1, o app 2 com a conta 2, o app 3 com a conta 3. E eu consigo fazer isso de que forma? Vocês vão ver que na hora que eu for configurar as instâncias, eu tenho que configurar o chamado SAML. SAML é o token, né? Um token SAML que a gente utiliza para fazer essa troca aí de informações, o handshake dele. Então, a partir daí eu tenho a minha estrutura. Então, o que a gente precisa de pré-requisito? Eu preciso do Azure AD, né? Subscript. Se eu não tenho, eu tenho que ter uma, que é onde ele vai buscar esses recursos e a própria autenticação. E ter uma subscription da AWS, tá? Hoje a AWS ela suporta tanto SCP como IDP, os protocolos aí para iniciar o SSO, e a partir daí nós vamos fazer. Então, pessoal, se você gostou aí do vídeo, não deixa de dar um like, tá? Então, aqui do lado, né, vai ter um vídeo para vocês aí que já passou, algum vídeo bacana. Do outro lado aqui, você não deixa de se inscrever no canal, tá? E a gente se vê na próxima aula, no nosso próximo vídeo, tá ok? Valeu, abração, até mais.